nos atendimentos nesta época de temperaturas mais baixas. Então, primeiramente, quero agradecer a tua participação em vir aqui hoje para esclarecer um pouco mais para a nossa comunidade sobre os atendimentos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde de Camaquã. Boa noite, Gil. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, nós estamos passando por um momento de sobrecarga na nossa rede de saúde pública, seja lá no pronto-socorro, como bem mencionaste, como nas unidades, e na UPA, sobretudo, que é aquele horário que o pessoal sai do trabalho e vai procurar o recurso. Nós, estranhamente, esse ano, mais cedo, e acompanhado de um número grande, considerado muito grande para nós, de infecção de H1N1, acabou dando essa sobrecarga. Olha que o frio recém está chegando, mas nós já estamos com as nossas unidades todas lotadas. E isso demanda da gente tomar algumas atitudes e da população também tomar outras atitudes, que é para a gente sair desse inverno com um cenário menos impactante possível. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, você citou H1N1. Dá para a gente dizer que esse aumento pode estar atrelado a esse tipo, a essa cepa da gripe? A gente tem esse diagnóstico, pelo menos essa perspectiva, porque ainda não esfriou. Nós estamos com as ações do nosso programa de inverno gaúcho com saúde, aqui, que é um programa municipal, programado para junho. Tivemos que antecipar parcialmente a abertura de uma das unidades já para essa semana, justamente porque nos pegou de surpresa um aumento excessivo sem que a chegada do frio efetivamente esteja presente na nossa cidade. Então, a gente acredita que sim, recebemos as confirmações das farmácias de mais de 300 casos já confirmados, e estimamos que isso seja um número ínfimo dentro daquilo que efetivamente esteja de confirmação do caso. Porque muitos não são testados, mas são medicados, enfim, e são encaminhados para a sua recuperação, digamos assim. Bom, para quem está nos acompanhando agora, H1N1 há um tempo atrás se falava muito, né, sobre essa cepa, e depois acabou que ela não se popularizou, mas acabou ficando mais comum, né, a frequência de casos da H1N1. Tem algum tipo de diferença nos sintomas para demais gripes ou não? Ela é uma gripe um pouco mais forte, uma febre mais intensa, também acompanhada de tosse. Então, ela tem uma pouca variação, os sintomas são sempre muito parecidos, mas ela tem alguns sintomas, tipo febre e uma tosse mais forte, e por isso demanda uma medicação. Quando veio o H1N1, primeira vez que se viu falar, se tinha muito receio das consequências dela, né? E hoje a gente sabe que ela, só em alguns casos, nos grupos mais de risco, ela é capaz de tomar um potencial maior. Então, o médico, ainda que sem o teste, sem a confirmação da positivação, diante dos sintomas clínicos, ele pode sim prescrever o Tamiflu e tratar isso, digamos assim, a tempo de que não vai evoluir por um cenário pior. Bom, sobre Covid-19, como é que está o cenário aqui no município de Camaquã, tendo em vista que também é algo que chamou muita atenção? Nós tivemos aí uma pandemia, principalmente, né, algo que nós nunca tínhamos vivido. E agora, como é que está essa situação? Ela está mais sob controle? Está sob controle. A gente sabe que o Covid-19 é uma situação que vai permanecer. E desde a época lá da pandemia, o que se dizia é, olha, pessoal, precisamos imunizar toda a população, porque sabemos que o vírus vai permanecer. O que precisamos é estar com o cenário sob controle. E é isso que temos hoje. Temos casos de positivações, mas nada que se denote alarmante para a cidade, ou que modifique ou que contribua com essa sobrecarga. Agora, o Covid-19 não está contribuindo para a sobrecarga dos nossos sistemas de saúde atualmente. Bom, formas de prevenção. A gente falou sobre mais de 300 casos confirmados, né, pelo menos pela rede particular, onde os exames são realizados, onde as pessoas acabam testando e acaba comprovando H1N1 em Camaquã. As formas de se prevenir de gripes mais fortes, a gente vai falar no aspecto geral agora, né? Todas as cepas da gripe, além da H1N1, são todas da mesma forma que a gente aprendeu a se prevenir da Covid, né? Exatamente. Bom, primeiro, as doenças respiratórias a gente começa por aquele mais básico, né? Primeiro, manter as extremidades bem aquecidas,
fugir da situação, sobretudo aqueles que têm cuidados com os seus pais, com as pessoas mais idosas, que evitem de expô-las ao frio. E também aí temos agora, nesse período de crise, digamos assim, que resgatar alguns hábitos, né, Gil? Resgatar o hábito do álcool gel, lavar as mãos com frequência, ao chegar em casa, lavar as mãos por mais de 10 segundos, de uma forma bem pormenorizada, digamos assim. E indicamos também aqueles que estão com sintomas gripais que resgatem o uso das máscaras. Aqueles que não estão com sintomas gripais, mas que vão ter que ir à unidade de saúde fazer qualquer tipo de exame ou consulta, previna-se, também use, porque lá dentro muitas, sobretudo nas unidades de saúde pública, que estão sobrecarregadas com pessoas com esse tipo de sintoma, é boa a probabilidade de sair de lá infectado. Então, quando for alguma unidade de saúde, use máscara também. Agora, a melhor forma de prevenção sempre, e aí nós precisamos contar com a população para que a gente saia desse momento de sobrecarga das redes, é vacinação. A vacinação é fundamental. Aqueles que não estão com nenhum sintoma gripal, que puder, vá amanhã a algum local e já procure se vacinar, porque ainda tem um período, né? São 15 dias até se considerar imunizado. Bom, essa vacinação, quem está nos acompanhando agora, mas eu nem acho mais a minha carteira de vacina, mas eu quero me imunizar, eu sei da importância de receber uma vacina contra a gripe. Como é que faz esse procedimento e quais são os locais em Camaquã em que as pessoas podem buscar essa imunização? Bom, não há necessidade de ter a carteira de vacinação, se tiver melhor, mas se não tiver não tem problema, que o pessoal lança no sistema hoje e já vai tudo registrado. Vocês podem ir ao Telmo Mader, nós temos nos 3 bairros o Washington Brose, nós temos uma sala de vacinação na Secretaria Municipal, temos outra sala de vacinação junto ao Centro Social Urbano e no nosso bairro Carvalho Bastos, junto com a nossa unidade de saúde da Carvalho Bastos, também temos uma sala de vacinação. Então são vários pontos pela cidade que você pode se deslocar. O importante é não deixar de procurar um desses locais, não deixar de se imunizar. Como é que está o percentual hoje de vacinação contra a gripe? Isso é uma coisa que nos preocupa. Nós temos que atingir até outubro 85%. Hoje nós teríamos um índice de 30%. Nós temos, até sexta passada, 11.555 pessoas vacinadas. Isso é muito pouco. Porque se o Ministério estabelece esse percentual de 85% até outubro, em outras regiões do estado isso não faz muito impacto. Agora, para nós precisamos chegar num percentual grande agora, até junho, porque nós precisamos passar o inverno. Então, a gente está conclamando a população que se imunize no maior grau possível. Quanto mais a gente conseguir imunizar até junho, meados de junho, nós passaremos julho, agosto, setembro numa situação bem melhor, com a população confortavelmente em casa e não ficando esperando horas dentro das nossas unidades de saúde. Bom, a gente viu que o estado do Rio Grande do Sul está numa situação de alerta para a síndrome respiratória aguda grave, tanto que os hospitais da região metropolitana estão registrando uma superlotação já há bastante tempo, né? Não somente por conta dessa onda de síndrome respiratória aguda grave que está bem acentuada, mas isso vem preocupando ainda mais, porque cada vez há uma dificuldade maior de se conseguir leitos nos hospitais de Porto Alegre. A Prefeitura da capital, ela anunciou na semana passada a liberação de pouco mais de 100 leitos, o que, segundo as entidades ligadas à saúde em Porto Alegre, é um número muito baixo, tendo em vista essa demanda que é prevista para o mês de junho, principalmente. Como é que está a situação aqui no município de Camaquã? Como é que você está acompanhando isso? Olha, o nosso hospital também está superlotado. Ainda ontem mesmo, o pronto-socorro, que já tem internados dentro do pronto-socorro, ou seja, não era lugar de ter internados, né? Não é o ideal, deixa bem claro para quem está nos acompanhando, que existem os leitos de internação e o pronto-socorro não é para essa finalidade, mas tendo em vista a superlotação, está recebendo pacientes também. Exatamente, e aí entrando em contato conosco para a gente dar um suporte para levar do pronto-socorro que estavam ali, encaminhar alguns pacientes ficha verde ou ficha azul,
para UPA, que aliás é o local de fazer adequado para esse tipo de atendimento, e a gente dando suporte para tentar desafogar um pouco dentro daquilo que pode, né? Então nós temos sim uma sobrecarga, uma superlotação em Camaquã já há algum tempo, alguns dias ali no mês de abril folgava, mas retornava a superlotação. Ontem eu tinha a confirmação com a direção do hospital que está superlotado. Bom, a gente recebeu algumas reclamações de pacientes que ao procurar o atendimento na UPA, principalmente nesse horário da noite, né? Como você falou no início, né? As pessoas acabam trabalhando durante o dia, às vezes mesmo com toda aquela dificuldade, né, que esses sintomas gripais acabam trazendo, e deixam para ir à noite na UPA. Isso gera uma superlotação também na UPA, né? Uma grande quantidade de pessoas indo ao mesmo tempo. Com isso, as reclamações que a gente recebe é a demora do atendimento. Como é que a prefeitura pretende lidar com isso? Há algum tipo de solução a curto prazo que possa estabelecer? Olha, nós já tomamos algumas soluções. Bom, primeiro dizer que nós mudamos ordinariamente o volume de médicos atendendo na UPA. Quando chegamos, tínhamos 2 médicos em atendimento direto e um médico que ficava em casa esperando, aguardando para caso necessitasse de alguma remoção. Nós mudamos esse cenário. O que fizemos? Trouxemos o médico da remoção, ao invés de ficar aguardando em casa, ele fica atendendo. 3 médicos só saindo dali quando tem uma remoção. A despeito disso, nesse período nós contratamos no horário das 18 às 22 horas mais um médico. Então temos 4 médicos atendendo nesse período de pico, nesse período de sobrecarga, sobretudo, fazendo atendimento na UPA. Com isso nós já conseguimos reduzir o atendimento. Antes, quando falávamos em 4 horas de espera, hoje nós não temos mais isso. Tenho acompanhado e tem dado em torno de 50 minutos e antes de ontem numa sobrecarga deu 1 hora, 1h30 de espera. O que nós precisamos ainda fazer, e já começamos a fazer, a partir dessa semana abrimos o Centro Social Urbano como um suporte. Segunda, quarta e sexta, das 18 às 22, o Centro Social Urbano, que só abriria a partir de junho, junto com a campanha do Inverno Gaúcho com Saúde, já antecipamos abrindo. Então, hoje, o Centro Social Urbano está aberto, por exemplo, das 18 às 22 para dar suporte, para dar uma amenizada nesse. A gente entende a angústia da população, as pessoas que já estão debilitadas, ter que aguardar por tanto tempo, não é a nossa ideia, não é a nossa pretensão, trabalhamos contra isso, mas infelizmente, diante do volume exacerbado de pessoas, acaba acontecendo. A partir de junho, Gil, aí sim, teremos Centro Social Urbano, também estará aberto Carvalho Bastos, nossa unidade da Carvalho Bastos, e o nosso Centro de Especialidades, Sheila Toffer, também estará aberto no mesmo horário, segunda, quarta e sexta, das 18 às 22 horas. Assim a gente consegue dar uma pulverizada, melhora a questão de deslocamento para a população nas pontas da cidade, nos 3 extremos da cidade, e esperamos com isso dar contornos de mais acesso à nossa população. Bom, eu estive conversando com alguns profissionais da área da saúde do município de Camaquã e eles nos explicaram que muitas vezes o que acontece é uma desinformação por parte da população sobre qual local adequado para buscar o atendimento. Por exemplo, hospital, urgência e emergência. As pessoas erroneamente acabam buscando outro tipo de atendimento no hospital e com isso acaba demorando, obviamente, porque pegam aquela fichinha que é mais demorada, porque não é um caso de urgência e emergência como é prioridade do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aí sim, acaba se demorando muito o atendimento porque não se enquadra dentro desses critérios. Como é que a gente pode explicar para a nossa comunidade os atendimentos na UPA? Quais tipos de atendimento devem ser atendidos na UPA, quais tipos de atendimentos devem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, ou seja, naquele postinho do bairro, e quais atendimentos deverão, agora a partir do mês de junho, a população buscar durante esta campanha, onde nós vamos ter a abertura em dias específicos e locais específicos também na noite para dar suporte. Então, vamos tentar orientar a população sobre onde buscar o atendimento adequado. Muito importante a tua pergunta, muito importante mesmo. Bom, o primeiro ponto que a gente deve saber, você que nos assiste, a sua referência sempre, inicial, sempre vai ser a sua unidade de saúde, do seu bairro.
porque ali está montada uma equipe de estratégia da saúde, que de acordo com a sua localização vai ter um médico que vai lhe atender sempre, porque aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico e os agentes de saúde, eles estão ali para conhecer a família, é o médico da família. Então, sempre, se você puder evitar de ir na UPA, tiver a possibilidade de ir na sua unidade básica durante o dia, ali é o local adequado. Inclusive, as nossas unidades estão orientadas a dar primazia aos atendimentos desses sintomas gripais nesse período, justamente para contribuir no desafogo do restante do sistema. Então, sempre que puder, procure a sua unidade de saúde. Não conseguindo, alguma emergência suave, leve, digamos assim, não foi uma colisão de carro, alguma coisa muito drástica, você vai procurar a UPA. Ali você terá um atendimento e terá sanado o seu problema. A UPA não vai exigir, não vai solicitar do senhor cidadão os seus exames preventivos, os seus exames para encaminhar para outro médico. Muitas vezes o pessoal fica rebelde contra aquele profissional médico que está na frente dele, porque não, ali não é o local, ali ele vai fazer o atendimento agudo e vai liberar. Qualquer requisição de exame é feito sempre pelo médico da unidade básica, a menos que seja aqueles exames do caso de emergência, para tratar a emergência necessária. Caso senão, o próprio médico da UPA vai dizer, olha, o senhor tome aqui um medicamento, mas os exames, o restante do seu tratamento é na unidade básica. Emergências mais severas, essas sim são encaminhadas ao pronto-socorro. E ali você terá, porque lá já tem toda a estrutura do nosso Hospital Nossa Senhora Aparecida pronta para esse tipo de atendimento. Então, as pessoas sempre devem ter, o primeiro ponto, procurar a sua unidade de saúde, porque vai tratar com o seu médico da família. Se não conseguir, bom, aí temos as outras situações. Essas unidades abertas, 18 às 22 horas, elas não estarão lá abertas para, por exemplo, trocar a receita, que o paciente precisa renovar a receita, ou fazer a sua consulta de rotina, que se o senhor não conseguiu durante o dia, não. Só tratará dos casos agudos. Ele é um suporte para as questões do inverno, para todas as doenças que decorrem do inverno, a sua dor de garganta, a sua dor de cabeça intensa, sua febre, ou sua gripe, enfim. São essas as situações. Bom, como é que está o atendimento nas unidades básicas de saúde, né? A gente, há um tempo atrás, recebia muita informação dos nossos ouvintes da Acústica FM e também dos telespectadores da Sul TV sobre filas para retirar a ficha, principalmente no posto da Santa Marta. Como é que está essa situação hoje? Bom, nós já tomamos algumas atitudes, que é ampliar o número de equipe em algumas unidades que tem maior volume. Vide Santa Marta, Viegas, Getúlio Vargas e Carvalho Bastos. Nós não conseguimos ampliar equipes em todas elas, mas nos 3 bairros ampliamos uma equipe, que é uma unidade que também estava com bastante sobrecarga. E Santa Marta já temos uma equipe pronta, mas ainda não está na prática, porque precisamos organizar a questão de espaço, porque entendemos que sim, temos que fazer, inclusive o prefeito Abner já me indicou que autorizou buscar um local para tentar abrir uma outra unidade dentro do bairro Santa Marta, considerando o tamanho que tem. Então essa terceira equipe não necessariamente iria para aquele local. Aí teríamos 2 pontos na Santa Marta. Para ter 2 pontos na Santa Marta. Então ainda estamos com dificuldade de encontrar um imóvel lá, mas a nossa ideia é abrir uma outra unidade Santa Marta, justamente para tentar dar esse desafogo. E num ponto mais estratégico, para que possa dar conforto na questão de logística para a população. Para que as pessoas entendam, não é simplesmente locar uma casa, né, e levar uma estrutura para lá. Esse imóvel, né, quando a prefeitura for criar mais um local para atendimento, ele tem que atender a essa demanda, né? Sim, a gente precisa organizar ali os espaços para que tem vários tipos de salas que são exigidos para que se caracterize a estrutura, né? Então não se aloca um imóvel e da noite para o dia ele está pronto, né? Mas enfim,
ainda precisamos, esse imóvel tem que ter determinadas características, como acessibilidade, aquela coisa toda, que nos dificulta um pouco, né? Mas estamos em busca de um imóvel para resolver esse problema. Coisa boa, que é importante esse anúncio, né? Com relação à marcação de exames, né? A gente vinha observando também, eu estou aproveitando, né, para trazer para você todas aquelas reclamações que a gente vem recebendo aí dos nossos telespectadores e também dos ouvintes da Acústica FM, para a gente poder trazer a versão da prefeitura sobre isso, né? O que a prefeitura está fazendo. A marcação de exames também, né? Tem uma determinada data do mês que há aquela fila muito grande, e eu lembro que quando você entrou para a Secretaria da Saúde, em uma entrevista você falou que estava trabalhando para resolver esse problema, para trazer mais conforto para a comunidade. Sim, nós fazia 10 dias que tinha assumido a secretaria e me deparei com aquela polvorosa, né, que o cidadão legitimamente reclamando daquela situação, porque eram uns dias muito quentes naquela época e todo dia primeiro eles precisavam correr até os nossos laboratórios credenciados para poder conseguir fazer o seu exame, porque senão somente no dia 1º do mês seguinte. O que fizemos ali imediatamente? Fizemos uma reorganização financeira, puxamos recursos um pouco de lá, um pouco de cá e coisa e tal, para poder aportar mais recursos, ampliamos mais R$900 mil ano, e com isso a gente conseguiu que não termine a cota de cada laboratório no primeiro dia do mês. E hoje o cidadão pode, indiferentemente de se tiver consultado, saiu da unidade de saúde com a requisição do exame no dia 2, 3, 5, 10, ele pode ir em alguns laboratórios e ele vai encontrar a possibilidade de fazer o agendamento imediato. Hoje nós não estamos mais falando de fila, é um problema que eu considero como resolvido, ainda que esteja trabalhando para esse fim ainda uma outra alternativa que no momento oportuno eu vou vir aqui fazer o anúncio, porque vai ser uma coisa muito bacana que vai revolucionar em termos de saúde pública informatizada dentro da nossa cidade. Mas, de momento, o cidadão pode procurar. Muitas vezes, se faltar em um laboratório, ele vai poder consultar, vai poder agendar em outro, porque muitas vezes termina primeiro de um e no outro fica ok. Até porque na unidade básica de saúde, quando você pega o requerimento, já tem ali a nomenclatura dos laboratórios que prestam esse tipo de serviço, né? Então, havendo a indisponibilidade desse serviço em um laboratório, existem outros ali em que esse cidadão pode buscar o atendimento. Exatamente. Exatamente. Terminando num, ele consulta, se direciona a outro, vai conseguir o seu exame. Bom, recentemente nós tivemos a abertura do posto do bairro Coab, né? Uma obra que foi realizada ali para dar mais conforto, principalmente para quem utiliza o serviço ali naquele local. Como é que estão os atendimentos ali? Tá bem. No bairro Coab é uma das estruturas que a gente tem, não só a estrutura física, mas nós temos ali uma equipe muito boa, muito ajustada. A população tem manifestado contentamento com coisa. Nossos agentes de saúde ali eficazes, muito proativos. Temos ali um modelo a se seguir, não só de estrutura física, mas também de uma estrutura de pessoal muito adequada ali e queremos fazer daquele modelo uma situação para os outros bairros. Bom, eu recordo também que em uma outra oportunidade você falou sobre a possibilidade de construção de outras unidades básicas de saúde em outros bairros. Dá para citar, por exemplo, o bairro Dona Teresa. Hoje existe um imóvel que é locado pelo município e havia a possibilidade de construção por parte da prefeitura de um novo posto de saúde que seria ali próximo da escola Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano. Como é que está essa situação no município também? Bom, a questão da ampliação de prédios próprios foi uma promessa lançada no plano de governo do prefeito Abner e do vice-prefeito Luciano Pereira Dias. E isso, qualquer secretário tem que ser uma missão a ser seguida, né? Porque aquilo ali foi a credencial que levou os dois a conquistarem o mandato. Mas aí se precisa buscar verbas para se ampliar em várias outras frentes. Ali, especificamente, nós já tínhamos um alinhamento, né? E estamos encaminhando para a fase de licitação. Então, para sair essa unidade, para sair das primeiras a ser construídas ali no Dona Teresa. Bom,
Secretário Municipal da Saúde, Fabiano Ribeiro, hoje participando aqui do nosso programa, tirando algumas dúvidas, né, dos nossos telespectadores também. Quero agradecer a sua disponibilidade hoje em conversar conosco. Lembrando que o espaço ele está sempre aberto aqui para a gente divulgar, para que outros profissionais também da área da saúde do município também possam estar aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu agradeço o espaço, Gil, e queria me dirigir de uma forma muito especial a todos que nos assistem, dizendo que, sim, a estrutura de saúde pública do município, ela tem uma capacidade e nesses momentos de tensão, muitas vezes os inconvenientes aparecem. Se de um lado o poder público tem que tomar suas atitudes, e aqui muito obrigado pelo espaço para dizer das atitudes que estamos tomando para trazer a resolução, e é esse o nosso compromisso e para isso somos pagos, por outro lado, é importante que a população entenda que só sairemos disso de uma forma menos traumática se todos colaborarem. E a colaboração que vocês podem dar é cuidar da sua saúde com prevenção. Vacinação é um ato primordial. Os cuidados que aqui referimos, como álcool gel, máscara, enfim, também é primordial. Então contamos com a colaboração de todos vocês.